E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de artes, e vamos para mais uma aula falando sobre teatro. Na aula passada nós falamos aí sobre quem, né? Os personagens, falamos sobre figurino. E hoje a aula vai ser sobre onde, no espaço cênico, não é isso? Bom, na abertura do nosso capítulo nós temos aí duas imagens, não é isso? A primeira imagem, a imagem aí do espetáculo Adolescer, né? Adolescer, que é um espetáculo apresentado em uns palcos teatrais, né? Apresentado em um palco aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma imagem de 2018. E na segunda imagem nós temos aí a peça Romeu e Julieta, do grupo Galpão de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, que é um espetáculo apresentado em locais públicos, né, como praças e parques. Um exemplo aí está sendo apresentado aí na Praça de Ouro Preto, em Minas Gerais, uma imagem aí de 2012. E aí nós temos dois questionamentos aí relacionados a essas duas imagens. Bom, primeira pergunta é: o que você vê nas imagens e onde as pessoas estão? Bom, o que a gente consegue observar aí nas imagens? Nós podemos observar dois espetáculos teatrais, não é isso? E onde é que as pessoas estão realizando esses espetáculos? Bom, na primeira imagem, né, da apresentação do Adolescer, a gente percebe que a apresentação ela está sendo realizada onde? Em um palco, em um teatro, não é isso? E a segunda imagem, a gente vê que é uma apresentação ao ar livre. Essa apresentação está sendo realizada onde? Em uma praça. Então nós temos aí uma apresentação em um espetáculo fechado e uma apresentação em um espetáculo aberto, ao ar livre, em uma praça pública. Bom, o local onde essas apresentações estão acontecendo é o que nós damos nome de espaço cênico, né? Então, o espaço cênico é o local onde o espetáculo ele vai ser realizado, ele está sendo realizado, né? O espaço cênico ele tem que estar, de certa forma, em harmonia com os outros elementos da apresentação. Vai ter que estar em harmonia com o figurino e com a caracterização dos personagens. Então eles devem estar harmônicos com os personagens e com o figurino. Então é uma junção, então, o espaço cênico, o espaço da apresentação teatral, com o figurino que o ator está utilizando e com o personagem que vai ser interpretado naquele espetáculo. Então é o local em que a encenação de um espetáculo ele acontece. Então o que nós entendemos então por espaço cênico é justamente o local em que a encenação de um espetáculo acontece, que pode ser um palco de um teatro, que é o que nós chamamos de espaço convencional, que vai ser ali um teatro, que vai ser um teatro de arena, que pode ser também um palco italiano, que é o que nós chamamos de espaço convencional, aquele que geralmente foi construído para apresentações teatrais, por exemplo. E nós temos o não convencional. O não convencional pode ser outros lugares escolhidos para uma apresentação, escolhido pelos artistas, pelo diretor, para uma apresentação teatral, que pode ser feita na rua, pode ser feita em um prédio desocupado, pode ser feito no meio de uma praça, pode ser feito em um parque, pode ser feito próximo a um rio, pode ser feito dentro de uma sala de aula. Então, é uma apresentação que ela é realizada fora de um espaço convencional de teatro. Então, qualquer outro espaço eu posso realizar uma apresentação teatral? Pode, né? Você vai ter que se adaptar à produção, o espetáculo vai ter que ser dirigido de acordo com o ambiente, o espaço cênico aonde ele vai ser apresentado. Bom, escolher o espaço cênico que vai ser apresentado faz diferença sim na concepção da peça. Ela tem uma importância muito grande, o local que você vai escolher para a apresentação. Por quê? Para ensinar em cada um desses espaços aí, para ensinar no teatro, para ensinar no meio da rua, para ensinar dentro de uma sala de aula, para fazer uma encenação teatral em uma praça, em um parque, em um rio, existem elementos que são utilizados para transformação do trabalho que vai ser preciso de adaptação.
Ou seja, o espaço cênico ele vai se influenciar no tipo de figurino que vai ser utilizado, nas características dos personagens, porque acaba interferindo nas questões de distância ao público. O que a gente pode perceber nas duas imagens aí? Bom, a primeira imagem, que é no teatro, a gente vai perceber que nós temos iluminação apropriada, nós temos aí um jogo de iluminação que a gente pode perceber, e nós temos uma distância do público para os artistas, para os atores. Eles não ficam muito próximos do ator, eles não têm um contato muito próximo com o ator. Já um espaço, uma apresentação feita em um espaço público, em um espaço aberto, como uma praça, por exemplo, como essa que a gente vê de Romeu e Julieta, é durante o dia, não tem como estar utilizando jogo de luz, iluminação, o figurino tem que estar sendo bastante chamativo, a maquiagem tem que ser bastante exagerada, porque vai ser uma apresentação na rua, tem que despertar o interesse do público. E o público também vai estar bem mais próximo dos atores, vai ter um contato muito maior com os atores. Então a apresentação que vai ser feita em um palco e a apresentação que vai ser feita em um espaço público, ele vai ser diferenciado. Então quando a gente vai produzir um espetáculo teatral, a gente tem que saber também o local, o espaço cênico em que esse espetáculo ele vai ser produzido, né? Em uma apresentação de rua, o público costuma ficar, como nós já falamos, bem mais perto dos atores do que dentro de um teatro, né? Onde já tem os lugares marcados ali para cada espectador, o que pode ter um impacto muito grande na intensidade de maquiagem que vai ser utilizado, ou até mesmo nos trajes que vão ser, no figurino, nos trajes que vão ser utilizados, por exemplo, que podem ser influenciados de acordo com o espaço que vai ser feito aquela apresentação. Eu posso pegar uma apresentação de um teatro e levar para ser apresentado na rua? Pode. Ela vai ser feita da mesma maneira? Não. As falas, os personagens serão os mesmos. Agora, a maneira como você vai utilizar o figurino e a maquiagem, ela tem que ser diferenciada, porque os ambientes são diferentes. Então, você vai ter que trabalhar de forma diferenciada nesses espaços. Bom, falando de espaço cênico, dentro do espaço cênico, nós temos o cenário, né? O cenário é a definição do espaço cênico, ele está diretamente relacionada com a escolha de cenário, onde o espetáculo vai acontecer. O cenário ele ocupa o espaço cênico e ele pode ser formado por móveis. Então, o que a gente chama de cenário? É a organização de tudo aquilo que vai estar presente dentro do espaço cênico, dos objetos que vão compor a cena, né? O espaço cênico, que pode ser mesas, cadeiras, sofá, quadros, estantes, todos os objetos que vão estar compondo, todos os móveis que vão estar compondo a cena, é o que nós chamamos de cenário. E os cenários eles podem ou não estar presentes dentro de um espetáculo teatral. E os móveis, o cenário, de certa forma, ele vai servir para quê dentro de uma apresentação teatral? Para dar a noção para o público de que lugar a apresentação está acontecendo. Um exemplo, se eu coloco no meio de uma apresentação, se eu estou fazendo uma cena de um espetáculo, e nessa cena você observa uma cômoda, você observa uma cama, você já sabe que o cenário ali, que a cena está acontecendo aonde? Obviamente que em um quarto. Mas se você na cena, você está observando ali um sofá, uma estante, uma televisão, você já dá a impressão de que a cena está sendo realizada em uma sala de estar, por exemplo. Se você vê um cenário e no cenário você observa ali uma mesa, um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, você já tem a noção de que aquela cena está acontecendo na cozinha. Então o cenário ele é essencial para dar a noção para o espectador do ambiente em que a cena está acontecendo. Se a gente observar aí no espetáculo Adolescer, o cenário aí é o que a gente chama de minimalista. O que é um cenário minimalista? É um cenário que tem em que tem poucos objetos de cena. Ele não é um cenário, um espetáculo rico em cenário. Ele tem poucos objetos dentro da cena. Mas mesmo tendo poucos objetos dentro da cena, eles são objetos expressivos. Ou seja, eles têm um papel muito importante na história. Eles são fundamentais para a narrativa da história, né? Para a narração da história.
Então, há poucos objetos, mas os poucos objetos que tem lá são de fundamental importância para o desenrolar da história. Na imagem que a gente tem aí, na imagem seguinte, a gente tem duas imagens aí no livro de vocês, e nessas imagens aí a gente tem a cena, ela acaba abordando aí o enfrentamento, o difícil enfrentamento, o momento em que uma filha, ela está na idade de buscar sua independência. E aí na cena a gente tem o objeto de cena utilizado, é um cordão, apenas um cordão, um barbante, que liga a jovem, que está lá no centro da cena, aos seus pais. Né? Nesse contexto tem a função de quê? De representar ali os laços que existem entre eles, os laços familiares que existem entre pais e filhos. Então ela está saindo da puberdade para a sua adolescência, está entrando na fase da sua infância, na verdade, para a adolescência, e esse cordão, esse barbante que é utilizado como cenário, como peça fundamental do cenário, está representando aí o quê? Esse ligamento, essa junção, né? Esses laços que são representados pelas famílias, o laço que liga o filho aos pais. Né? Então, na outra cena, a gente já tem aí o cenário que remete a um ambiente escolar. Por que escolar? Que a gente observa aí uma cadeira, a gente observa aí um braço, como se tivesse alguém escrevendo. Então, a gente tem dois ambientes diferentes. Um ambiente que está representando aí o personagem em cena, de certa forma, do espetáculo Adolescer, sendo representado aí por esses laços familiares, e no outro a gente vê já um ambiente como se fosse um ambiente escolar. São poucos objetos, mas que dá para a gente estar compreendendo o que cada uma das imagens está representando. Nessa outra imagem que vocês estão vendo aqui em cima, ó, no canto, vocês observam que nessa imagem aí, a gente está vendo aí alguns objetos de cena, algumas almofadas, alguns puffs, algum colchão de ar. Então já dá a entender que a cena ela está sendo realizada em um quarto. Então a gente já tem um outro ambiente de cena aí. Então observem que o cenário ele é fundamental para que o espectador ele compreenda que tipo de cena é que está sendo representada. Bom, já todo o cenário ele já tem uma produção. E essa produção ela é realizada por quem? Pelo cenógrafo. Né? O cenógrafo, então, seria o profissional responsável pela elaboração do cenário e pela criação ou adaptação de móveis e objetos de cena. Ele pode criar um cenário, como ele pode criar objetos, como ele pode pegar um objeto e fazer uma adaptação. Né? Ele pode adaptar alguns objetos para a cena. Então, esse profissional que faz todo esse trabalho de montagem de cenário, ele é chamado de cenógrafo. Ele trabalha diretamente com o diretor do espetáculo teatral e com os integrantes do grupo de teatro, ou seja, com todos os atores também envolvidos no espetáculo teatral. Assim como acontece com o figurino, a criação do cenário também requer pesquisa e experimentações. É necessário você ler todo o contexto da cena, você pegar o roteiro do espetáculo, você ler, para que você tenha uma noção de como você vai montar os ambientes para cada cena, né? Ou seja, o cenário para cada cena dentro do espetáculo teatral, dentro daquele espaço cênico, como você vai organizar esses objetos. Bom, nós temos uma imagem na sequência, e a gente observa nessa imagem aí que está no livro de vocês, que é um desenho aí do cenário de Thomas Santa Rosa Júnior, né, para a sala de jantar. Atos 1 e 2, aí da peça Rua Alegre 12, de Marquês Rabelo, em 1937. Então ele fez o que aí? Um projeto, um desenho de como seria o cenário dessa apresentação aí, chamada Rua Alegre 12, né, de Marquês Rabelo. Então nós temos aí um rascunho de como seria então uma criação, na verdade, uma criação de um cenário, como seria, como o cenógrafo ele imaginou que seria o cenário daquela apresentação. E a partir desse desenho ele cria os objetos, ele cria as adaptações para montar então o cenário desse espetáculo
teatral aí de Thomas Santa Rosa Júnior, o espetáculo Rua Alegre 12. Ok, pessoal? Nossa aula fica por aqui e espero que vocês realizem a atividade que está sendo proposta para vocês, ok? Um abraço no coração e até a nossa próxima aula.